Um tempo que um dia eu fui lá pregar na Paz Church, São Paulo. Sim. Né? Foi muito legal. 4 cultos, quase Uau, morri. Olha aí. E agora tá com 5, né? Tá. Agora tá com... E tem até 6, porque tem uma segunda-feira à noite também agora. Tá. Então, tava 4 só no domingo. Aí... Sim. E eu lembro que um tempo, enquanto eu estava pregando, ou nos intervalos, a Val passou um tempo com a sua mãe. Né? E a sua mãe falou muito pra Val sobre culto doméstico. Uau. Que eles faziam bastante com vocês. Sim. Eu queria perguntar, foi até por curiosidade minha mesmo, e para a galera entender como é que funcionava, porque ela falava de um culto doméstico quase que diário. Aí você fala, nossa, mas eu não consigo, como é que eu faço isso? Mas às vezes a gente pensa no culto, uma coisa extremamente complexa, né? Sim. Como é que era isso na sua casa? Então, quando a gente era bem pequeno, era sempre bem... Tipo, eu tô pensando na palavra em inglês. Bem assim, feito a mesa do que a nossa idade, sabe? Entendi. Então, quando a gente era bem criança. adaptado, exatamente. Adaptado. Desculpa, gente, é porque faz 8 anos que eu tô morando nos Estados Unidos. E aí ficam as palavras. Mas foi bem adaptado pra nossa idade mesmo. Então, quando a gente era bem pequeno, meus pais contavam a história da Bíblia, aquelas bem tradicionais, do Davi, Golias, e atuavam a história, sabe? Aí eu lembro que quando a gente... Seu pai faz umas atuadas. Se jogava no chão, se fingia, aí todo mundo fingia ser o Davi, aquelas coisas todas. Então era bem dinâmico, assim, né? Bem interativo. E não era muito tempo também, porque a criança também não pode, né? Ela não tem concentração muito longa. Mas também era um bom exercício de prestar atenção e colocar em prática tudo que meus pais já estavam nos ensinando. Então, em geral, meu pai contava uma música com violão. E aí contava uma historinha pra gente. E na medida que a gente foi ficando mais velho... eu lembro que ele perguntava, tipo, ele ficava tentando pensar em uma história que a gente não tinha ouvido ainda, sabe? Aí depois, quando a gente já tinha a idade de ler a Bíblia por nós mesmos, aí era mais difícil, que ele ficava lendo. Mas aí, na adolescência, em vez de só uma historinha, às vezes a gente lia alguns versículos de Provérbios todo dia. Aí a gente lia como família o livro todo de Provérbios. Mas nada muito formal. Então era alguma coisa, hoje a gente tem meia hora, legal, então tá. No outro dia, a gente tinha só 10 minutinhos. Dava certo. A gente não adaptava a rotina do dia. Isso, não deixava de fazer por causa dos 10 minutos. E a gente, pessoalmente, né, tem família que talvez consegue ter um horário fixo, mas a gente não tinha um horário fixo. Às vezes era antes da gente dormir e às vezes era depois do café da manhã, sabe? Então, não tinha um horário fixo, nossa agenda era sempre diferente também, dos meus pais, né? Então, a gente se adaptava. Mas aí hoje agora, tipo, até hoje a gente todo mundo mais velho, mas meu pai realmente tenta fazer todo... É mesmo? Não é todo dia, mas assim, pelo menos 5 vezes na semana. Ele tenta fazer um culto doméstico, então... Mas como assim? Agora com a gente em casa. Tá. Nas férias você tá... nas férias, isso. Agora que todo mundo tá junto. Todo mundo pra lá todo dia. Não. Agora que tá todo mundo junto, Tá. Né? A gente faz nossos próprios cultos domésticos separados agora, devocionais e tudo, né? Mas quando a família tá junto nas férias, aí a gente tenta continuar fazendo um culto doméstico. Mas, de novo, sempre depende do dia. Se algum dia a gente tem mais tempo, a gente acaba conversando mais tempo e tal. E aí agora, normalmente, eu e meu irmão, né, a gente fez teologia, meu irmão acabou de se formar também, e o outro tá começando a faculdade agora. Então a gente teologia? Não, ele tá fazendo negócios. Legal. Administração. Mas ele também gosta muito desse assunto. Então a gente acaba conversando e com isso também, então a gente fica conversando sobre teologia. Viajando lá. Mas os cultos ficaram mais compridos. Ficaram intelectuais. Mas é dinâmico de novo, né? A pergunta muito importante. E vocês gostavam? Eu acho que teve fases assim que a gente... eu tô cansada, eu tenho uma escola e tal. E não era uma coisa, tipo, que animava a gente, né? Às vezes... Mais adolescência ali, não? Mais adolescente. Ou quando você já tava, tipo, cansado. Não sei, né? Eu e meus irmãos, às vezes eu percebia que, tipo, a gente tava lá... Porque a rotina da igreja e tal. Isso. Mas eu vejo, tipo, o fruto daquilo, sabe? Sim. Mesmo quando a gente não tava com vontade, a gente ter aquele exercício de estar lá. E aí, eu acho que meus pais também, eles sentiam, assim, hoje tá todo mundo meio cansado e tal. Eles não faziam um negócio super longo. Aí era curtinho, então acabava sendo gostoso. E às vezes a gente chegava lá meio cansado, mas saía tão feliz, assim, de fazer piada, essas coisas assim, conforme a história e tudo. Então, realmente, eu acho que essa leveza e a dinâmica dele foi muito bom pra gente, né?